Certa vez me perguntaram por que os casamentos, por que os relacionamentos hoje eles são tão conflituosos, tão problemáticos e acabam de uma forma algumas vezes trágicas, ou os casais quando eles se relacionam é sempre com muito desentendimento, com muitos problemas, aquela relação pesada, difícil, e muitos desses casais optam pelo divórcio, aí começa a se relacionar de novo e depois se separa de novo, fica um ciclo de dor, de sofrimento, e as pessoas vão assim se relacionando e não conseguem entender por que é tão ruim, por que é tão pesado, porque o natural deveria ser leve, saudável, de qualidade, mas para isso é preciso entender como fazê-lo dar certo, como fazê-lo se tornar saudável. Porque pensa comigo, para eu me tornar cada vez melhor na minha profissão, eu tenho que treinar, eu tenho que buscar conhecimento, eu tenho que treinar, eu tenho que ter supervisão, eu tenho que fazer uma manutenção daquilo que eu sei, senão eu vou ficar desatualizado. E por que o relacionamento seria diferente? Por que é diferente com o relacionamento? As pessoas, no geral, elas se relacionam de qualquer jeito. E nós não nascemos sabendo se relacionar. Nós precisamos aprender a se relacionar para poder ter um relacionamento de qualidade. Porque senão vai ficar nesse sofrimento, nessa dor, nesse peso, nessa quantidade assustadora de divórcios. As pessoas continuam se casando, mas se divorciam na mesma proporção, em alguns casos até maior. Teve um pico de divórcios durante a pandemia. Os casais tiveram que conviver mais. E quando eu estou convivendo mais, as diferenças elas ficam mais claras, né? E quando eu não entendo e não sei lidar com essas diferenças, a tendência é se apartar. A tendência é o relacionamento ser ruim. A tendência é esse relacionamento acabar. Então, por isso que eu sempre falo, relacionamento é ciência. Ela tem leis, tem regras, tem limites que precisam ser entendidos, respeitados e praticados. Porque senão o resultado não é saudável. Não é de qualidade. E eu vou trazer aqui para você algo que de fato, se a maioria dos casais, eu não vou dizer 100%, porque nada é 100%, mas 99,9% dos casais que se separaram não sabiam disso daqui. Não tinham a menor consciência. Porque se tivessem e soubessem como lidar com isso daqui, que eu já vou explicar, eles não teriam se separado. O relacionamento deles não seria tão ruim quanto foi. Não seria tão pesado. Não teria aquele... Muitas vezes chega um ponto que o casal está um nojo no outro, eles querem se afastar, eles não querem mais conviver, eles querem fugir daquela relação, eles não aguentam mais. Às vezes a mulher se sente pesada, cansada, se sente mal, se sente sobrecarregada. E o homem se sente menos, se sente desrespeitado, se sente não apreciado. A mulher não consegue ter um tempo de qualidade, não consegue manter contato com a sua interioridade, ela não consegue ser feminina. E o homem tem dificuldade de ser masculino. E isso tudo vai gerar um problema muito grande na relação. E você vai entender tudo isso aqui. E se você está numa dificuldade no seu relacionamento, quase se separando, ou se já se separou também, agora, se você já se separou, você tem a oportunidade agora de, quando entrar no outro relacionamento, fazer dar certo. Entender isso daqui, salva relacionamentos e, de fato, faz o relacionamento ser saudável, faz ele se perpetuar. Isso daqui é a essência. Isso daqui não é eu que inventei. Isso aqui é milenar. Isso é como que o mundo da matéria funciona. Eu preciso entender como isso daqui funciona para eu fazer o meu relacionamento dar certo, para ele ser saudável, para ele avançar. Então, seja você que está aqui, que está com um relacionamento difícil, está querendo restaurar, está querendo torná-lo mais saudável, esse conteúdo é para você. Seja para você que já se separou, mas pretende agora entrar no relacionamento, e fazer ele dar certo, também é para você. E para você também que é solteiro, que vive entrando e saindo de relacionamento, só se ferindo, e o relacionamento nunca dá certo, também é para você. Então, vamos lá. Eu vou ser o mais prático e objetivo possível, mas vou buscar também ser mais profundo. Então, se essa aula ficar um pouco mais longa, fica tranquilo, porque vai valer a pena. Vai valer a pena. E se você quiser também tirar um print daqui, tira um print. Lembra que tem um material aí também para você estudar sobre esse tema. Tem exercícios para você fazer, porque tudo isso, se bem entendido e praticado, tem o poder de fazer seu relacionamento dar certo, ser saudável, duradouro. Então, preste muita atenção. Muita atenção. Vamos lá então. Vamos entender aqui. Tá vendo que aqui, ó, tem as partes, né? Tem uma parte que está em vermelho, tem uma parte que está em preto. Isso aqui são partes de polaridades. Você já vai, fica comigo, você vai entender. Se você me acompanhar até o final, você vai entender. Fica tranquilo. Ó, aqui está o F de feminino e aqui está o M de masculino. Aí eu coloquei um símbolo aqui de menos, só para exemplificar. Não quer dizer que feminino é menos, pelo contrário. Não tem esse negócio de pior ou melhor aqui. Você vai entender que masculino e feminino são vitais para o relacionamento dar certo. Eu coloquei menos e mais para entender que é uma polaridade. Então eu coloquei menos feminino mais o masculino, para diferenciar. Toda vez que eu falar F, feminino. Toda vez que eu falar M, masculino. E se você percebeu, eu coloquei o vermelho aqui de feminino e o preto aqui de masculino. Então, quando essas partes se unem, elas formam um todo. Entenda esse princípio. As partes formam um todo, que é aqui eu simbolizei de R, relacionamento. Quando
isso aqui acontece, o relacionamento ele avança, ele se desenvolve. Essas instâncias, tanto feminina quanto masculina, está dentro de cada pessoa, são dimensões psíquicas. Você vai entender mais abaixo que cada uma dessas dimensões elas têm funções, que são opostas e complementares. Tá ok? Mas vamos entender aqui, então tem feminino, masculino, juntos formam um todo, que é o relacionamento. Então vamos entender que o feminino tem uma função de ser passivo, de receber. O masculino tem uma função mais ativa. O feminino é mais do relaxamento, o masculino mais do confronto. O feminino, ele conversa mais, o masculino, ele decide mais. O feminino é mais estratégico, o masculino, ele age mais. O feminino amplifica, o masculino simplifica. O feminino é mais profundo, o masculino mais superficial. O feminino está ligado mais com a emoção, o masculino mais com a razão. O feminino foca no relacionamento, o masculino foca no individual. Você percebe que aqui a oposição, eles são opostos e complementares? São opostos e complementares. Quando, em momentos eu preciso ser mais passivo e em momentos eu preciso ser mais ativo. Em momentos eu preciso relaxar, em momentos eu preciso ir para o confronto. Em momentos eu preciso ser mais estratégico, refletir, em momentos eu preciso agir. Percebe que um precisa do outro para avançar. Porque se eu foco só no feminino, é como se eu ficasse com uma perna só. Se eu foco só no masculino, eu também fico com uma perna só. Então eu não consigo caminhar direito. O relacionamento não consegue avançar, não consegue se desenvolver. Não segue. É preciso das duas polaridades. É preciso do homem masculino, é preciso da mulher feminina. Porque nessas diferenças, eles são complementares. E na diferença que o relacionamento acontece. É nas diferenças que o relacionamento avança. É nas diferenças que há força no relacionamento. Então, não é só masculino ou feminino. É masculino e feminino. E entenda uma coisa, eu não estou falando de homem e mulher aqui. Eu estou falando de masculino e feminino, que são funções. Tanto o homem quanto a mulher têm essas duas dimensões dentro de si. O homem, em alguns momentos, ele precisa de relaxar. Em alguns momentos, ele precisa o quê? Confrontar. A mulher, em alguns momentos, ela precisa ser mais ativa. Em alguns momentos, ela precisa ser mais estratégica. Em alguns momentos, a mulher precisa se emocionar, ser mais sensível. Em alguns momentos, ela precisa também utilizar a razão. Da mesma forma, o homem, em alguns momentos, precisa usar a razão e, em alguns momentos, a emoção. Entretanto, todavia, contudo, quando é um relacionamento entre um homem e uma mulher, é natural, é mais comum que o homem fique mais na energia masculina e a mulher na energia feminina, na função. Quando eu falo energia aqui, eu não estou falando de nada esotérico, eu estou falando de funções. Isso aqui são funções, Passividade é uma função, ativo é outra função, relaxamento é uma função, confronto é uma função. Então, quando eu falo energia, é nesse sentido, de função. Tá ok? Então, eu dizia que o homem, ele tende a estar mais no polo masculino. O masculino é mais externo no homem e o feminino mais interno. Na mulher, o feminino é mais externo e o masculino interno. Com o que ou com quem, na verdade, o homem aprende sobre o feminino e começa a integrar esse feminino? Com a mulher, no relacionamento com a mulher. Com quem, na verdade, a mulher aprende sobre o masculino? Com o homem. Porque no homem, o feminino está inconsciente. Ele tem pouco conhecimento, ele tem pouco de si no mundo manifesto do feminino. O feminino está dentro dele, mas para ele ser despertado, para ser trabalhado, é no contato com a mulher. Um exemplo simples. A maioria dos homens tem dificuldade de lidar com as mulheres, por quê? Por conta da emoção, por conta do sentir que está ligado com o feminino. Como a gente vive numa sociedade que diz, mas o homem não chora, e o homem tem que ser forte todo o tempo, ele tem que ser durão. Não. Os homens mais durões são os homens mais frágeis. Eles só colocam uma máscara, porque eles sentem. Aí eles vão afogar as dores, os problemas deles, às vezes em anestesias. Entenda anestesia como fugas, como coisas que não vai resolver. Não vou trazer nada de questões morais aqui. Mas o ponto é, a dificuldade que ele tem de se relacionar com as mulheres, você pode olhar, na maioria das vezes é por conta do emocional, por conta do sentir. Porque quando ele está no contato com ela, ele começa a ter que entrar em contato com o sentir, com a emoção. Aí ele prefere sair pela tangente, ser mais duro, curto e grosso e faz aquilo que você talvez já tenha experiência no relacionamento com uma mulher. A mulher está lá, está chorando, está querendo contar, está querendo conversar, querendo expressar o feminino dela e o cara está lá durão.
tipo uma pedra de gelo, bem objetiva. Aí a mulher só quer conversar, só quer abrir-se, só quer expressar e já vem com uma solução. Ela não está querendo uma solução. Essa solução, essa ação vem com o masculino. O que ela está querendo ali é um acolhimento, ela está querendo ser ouvida. Ela não quer uma solução. Mas como o cara tem uma dificuldade de lidar com esse feminino, ele quer fugir daqui logo. Então ele oferece uma solução e ali começa um monte de coisa. Não é você não me entende, eu não quero isso. Aí começa aquela coisa toda e aquela discussão. Aí estresse, problema, cada um vai para um lado. Por quê? Por conta dessa dificuldade e dele lidar com o feminino. Mas isso não é para culpar o homem. Não. Isso é uma coisa cultural que levou o homem a não querer lidar com esse lado do sentir e excluir o feminino. Mas isso é extremamente maléfico para a vida dele. Quando ele entende que é importante lidar com essa emoção, com esse feminino, com esse sentir, e começa a trabalhar no processo de autoconhecimento e lidar com o que ele está sentindo, por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo? Como que eu posso lidar com isso que eu estou sentindo? Sentir não é um problema, eu só preciso de aprender a lidar com esse sentir. Quando ele começa a fazer esse mergulho, seja no processo terapêutico, seja por conta própria, seja de qualquer forma, mas ele entrando em contato com o feminino interno dele, ele lidando com essa parte interna dele, naturalmente ele se relaciona melhor com as mulheres, que é a materialização desse feminino no externo. Entende? Entende que esse feminino, vou repetir, o feminino e o masculino são dimensões psíquicas que estão dentro da nossa cabeça. A gente precisa, tanto o homem quanto a mulher, exercitar o lado feminino e o masculino. Ponto isso. Então, homem, o meu masculino ele é mais externo, eu estou aqui materializando, vou agir, vou racionalizar, vou fazer, vou decidir, vou confrontar, está aqui, está mais externo. E o meu feminino, que é o lado mais da sensibilidade, o lado mais da estratégia, do conversar, ele está mais do sentir, ele está mais no inconsciente, está mais interno, e eu começo a trazer isso para fora no relacionamento com a minha esposa. E no caso dela, vou ficar mais afastado porque a câmera está... Vamos lá. No caso da minha esposa, o feminino dela está mais externo, é mais natural, ela sentir, ela ser mais estratégica, ela se emocionar, ela ao invés de ser mais objetiva, ser mais subjetiva e amplificar, é mais natural a passividade. E como que ela aprende sobre o masculino e incorpora isso, traz isso para o externo? Comigo. Ela vai, eu como figura de homem, eu sou a representação do masculino para ela. Então, Jonathan, na relação com a minha esposa, ela vai aprender e entrar mais em contato com o masculino que já existe dentro dela, mas está em estado bruto, está em estado não lapidado. Na relação comigo, ela vai refinando esse masculino. Da mesma forma, o meu feminino está no estado bruto, então eu vou lapidando esse feminino na relação com ela. E assim, como nós somos opostos e complementares, a gente vai se potencializando. Em alguns momentos, vou dar um exemplo prático. A gente tem um projeto. Eu vou lá e crio. A minha visão vai ser uma visão mais do todo para o específico. Então eu vou olhar, muitas coisas eu não vou conseguir ver. Como que o feminino da minha esposa vai me ajudar? Ela vê do específico para o todo, ou seja, do específico para o panorâmico. Então ela vai ver um monte de coisa que eu, na minha função masculina, não vou conseguir ver. Eu vou tender a agir com mais rapidez. Ela, por ser mais estratégico, o feminino é mais estratégico, ela pode falar, pô, moço, você poderia pensar nesse lado aqui, isso daqui, se isso aqui não der certo, e aquilo ali. Você entende como que a gente vai se complementando? Eu já quero executar, mas se eu já for executar, sem ter uma visão mais ampla, que o feminino vai me trazer, e sem ter uma visão mais estratégica, que o feminino vai me trazer, eu posso entrar num negócio que eu posso me arrepender depois, ou eu posso trazer um resultado que não vai ser saudável. Se eu uno o feminino dela com o meu masculino, a gente forma um todo e o resultado é muito mais saudável. Você percebe que não precisa de dizer quem é melhor e quem é pior? Não existe isso. Se eu tenho... A pessoa que fala isso, ela não entendeu nada de relacionamento. Não entendeu nada. Porque a relação acontece nas diferenças. É nas diferenças que a relação tem força e movimento. É nas diferenças que a relação avança, que a relação cresce, que a relação é saudável. É no respeito dessas diferenças e unindo essas diferenças que a relação segue, que a relação prospera, que a relação avança. O que acontece quando... Vamos dar um exemplo aqui. Está uma relação lá entre o homem e a mulher. Aí, os dois estão na energia feminina. O que vai acontecer? Primeiro que a relação já vai começar a ficar doentia. Mas qual é a tendência disso? É aquela relação assim que... Tipo de amiga, não tem? Não tem aquelas relações de amigas que uma está sempre num conflito com a outra, não concorda com nada, ou as duas estão chorosas, ou qualquer
conflitozinho é motivo para elas ficarem um tempão sem se falar, e vira aquela relação muito emocional, e aquela relação muito ferro e fogo, aquela relação muito assim, intensa, aquela relação, não tem? Aquela relação muito pro lado do feminino, aquela coisa mais sensível, aquela coisa mais passiva, aquela coisa mais, que a gente fica mais tempo conversando e pouco tempo agindo, a gente fica mais tempo na passividade, a gente fica mais tempo no relaxamento, a gente fica mais tempo no profundo, mais no interior. O feminino está muito ligado com o interno, com o lar, com o cuidado. Então fica aquela relação morna, fica aquela relação, como dizem, que não dá ideia, aquela coisa. E fica assim. Não há troca de opostos e complementares. Iguais, coiguais, então é morno. As funções são de cada um, fica a relação feminina. Tanto homem quanto a mulher, com as suas funções lá femininas. Aí, uma das primeiras coisas que vai embora é a sexualidade. Não tem. Para haver sexualidade, para haver atração lá e a coisa pegar fogo, como se diz, precisa dessas duas polaridades. O masculino lá na sua força e o feminino também na sua força. Um lá na sedução e o outro indo em direção. Um com um aspecto mais bruto, entre aspas, e o outro mais meigo, mais sensível. É preciso dessa polaridade para ver a sexualidade e a coisa acontecer lá. Senão fica uma coisa morna de amizade. Da mesma forma também se fica o o masculino. Mas só que a gente vai para uma outra polaridade. Se o feminino fica aquela coisa mais emocional, o masculino fica aquela coisa mais racional, né? Ou aquela coisa mais prática. Eu quero nem saber de sentir não, vamos para a prática, vamos resolver logo. E fica aquela coisa mais de ação, fica aquela coisa de confronto, e fica aquela coisa mais assim do mundo, tipo, masculino é preto e branco, feminino é colorido. Um fica lá no mundo da sensibilidade, da arte, da lua, e o outro lá no mundo lá da praticidade, do fazer, do realizar, fica aquela coisa sem brilho, e fica aquela coisa pesada. Quando numa relação hétero, os dois, homem e mulher, os dois estão lá mais, na maior parte do tempo, no feminino, como que esse homem vai se sentir? Vou tentar usar um termo aqui menos chocante. Um molenga, um fraco, e a mulher vai sentir isso, e por isso que eu disse que a primeira coisa que tende a ir embora é a sexualidade. Ela não vai sentir mais atração para ele, e ele também não vai se sentir mais respeitado, mais valorizado, e aquela coisa vai indo até, se não houver uma intervenção, essa relação vai acabar, ou ela vai ficar ali naquele sofrimento. E vai ficar. E certamente doenças virão, em alguns casos mais graves, algum tipo de tragédia. E enfim, não é saudável, não vai ficar legal. Então, se eu fico nesse menos e menos e mais, que é nas duas polaridades, ou eu estou só no feminino, ou eu estou só no masculino, na verdade, eu e minha esposa estamos só no feminino ou só no masculino, o relacionamento vai ficar doentio, não vai ficar ruim, vai ficar nada legal. Não vai rolar. O relacionamento só acrescentando essa questão do masculino e masculino, esse relacionamento, ele tende a ficar naquele relacionamento de confronto constante. É tipo dois machos alfas disputando o território. Aí, aqui, nesse menos e menos e mais, o que acontece? É sempre aquele, um está certo, o outro está errado. Um é bom, o outro é mau. Um é inocente, o outro é culpado. Como que numa relação assim o relacionamento pode dar certo? Começa a entender por que é tão conflituoso e por que acaba mesmo? Porque fica desgastante, fica um inferno. Toda hora, um acha que está certo, o outro acha que está errado. Um acha que um é bom, o outro é mau. Porque não tem como ser diferente. Se um está certo, o outro está errado. Se um está bom, se um é bom, o outro é mau. Se um é inocente, o outro é culpado. Não tem solução para isso. Você entende por que não vai rolar? Não vai funcionar? Não vai acontecer? Vai ficar doentio? Porque não vai funcionar, não tem polaridade. Não tem opostos complementares. É tudo igual, junto e misturado. Não vai acontecer. E para eu acertar a relação externa, que é a relação com o meu par, eu, homem, preciso acertar a minha relação interna com o meu feminino. E a mulher precisa de acertar a relação interna dela com o masculino. E como que eu faço isso? Buscando um processo de autoconhecimento. Aqui você está iniciando esse processo, é a primeira vez que você tem contato com esse conhecimento. Mas que não seja a última. Que você busque mais. Entenda mais sobre o masculino, sobre o feminino. Entenda sobre as funções. Aqui eu vou te dar o máximo que eu posso. Mas eu não consigo falar tudo, porque senão a gente iria ficar aqui dias, e dias. Porque isso que eu estou te falando para você que vem de uma prática de 10 anos estudando, então, de fato, a gente vem numa caminhada.
Mas não tenho dúvida que se você entende o que eu estou te falando aqui, a essência, dá esse start, ó, seu relacionamento vai para outro nível. Você vai trazer a outra pessoa aqui para entender isso daqui. Que os dois entendendo isso aqui, o seu pai e você vai ver como é que vocês vão fazer uma parceria incrível. Mas continue estudando sobre isso daqui. Continue avançando. Que você vai ver a diferença. Você vai olhar para os outros relacionamentos, as pessoas tudo reclamando, e só o seu relacionamento de qualidade, saudável. Aí as pessoas vão olhar para você, como é que você consegue? Aí você vai ter uma oportunidade de levar isso aqui para as pessoas. E entender que para o relacionamento dar certo, ele precisa de pessoas conscientes que entendam sobre isso. Aqui, nesse menos e menos, seja no feminino e feminino, masculino e masculino, o casal eles tendem a competir para ver quem está certo, quem está errado, quem é bom, quem é mau, quem é inocente, quem é culpado, e fica aquela relação doentia. A relação fica lá, até ela ficar tão doentia que ela acaba, ou infelizmente, em alguns casos, acontece uma tragédia. Agora, qual é o lado que funciona? O saudável. Com tudo que eu falei, você já deve ter uma noção. Você já deve estar aí. Jonathan, realmente, precisa dessa polaridade, do feminino e masculino. Eu, como homem, vou ficar mais no masculino e a minha esposa mais no feminino. Então, quando acontece essa polaridade, o casal tem consciência disso, o que acontece? Eles se ajudam, eles são complementares. Ao invés de competir, eles vão cooperar. Ambos têm as suas diferenças que se complementam. Lembra aqui das diferenças? E se complementam. Aí eles avançam. Aí eu coloquei aqui, ó, desse lado aqui que é o relacionamento não saudável, doentio, duas setas. Uma seta que vai para lá e outra para cá. Nessa relação aqui o casal se distancia. E coloquei uma seta uma em direção à outra, assim. Uma está assim. Essa aqui o casal fica distante, cada vez mais distante, aquele relacionamento frio, que a falta de comprometimento, a vida sexual também já foi embora. Fica aquela coisa como dois estranhos dentro de casa. Então, polaridades iguais. Nas polaridades iguais também tem o outro lado, que é os opostos. Os opostos não, eles se confrontam. Aqui o casal é o inimigo. Normalmente, esse que eles se confrontam, ambos estão mais na energia masculina. Fica aquela coisa de confronto todo o tempo. E, quando estão mais na energia feminina, eles tendem ao quê? Ao afastar. E para cada um do seu canto. É muita emoção, não dá para lidar com isso. Aqui é muita razão, é muito peso, é muito difícil, pesado. Então, ou assim, confronto, se tornam inimigos, ou assim cada um vai para o seu canto, indiferença, afastamento, se tornam estranhos. E aqui, na relação saudável, onde há essa polaridade, eles estão aqui, ó, cada um aqui, no seu masculino, no seu feminino, e eles caminham em direção a um alvo. No caso, nesse caso aqui, em ter um relacionamento cada vez mais saudável e duradouro. Eles se fortalecem e se movimentam em direção ao futuro. Eles caminham em direção à vida. Eles seguem. Por quê? Eles entenderam. Feminino e masculino. Ao invés deles competirem, eles cooperam. E seguem. E avançam. E crescem. E se desenvolvem. E tem uma relação incrível. Os desafios que surgem, eu não estou falando de relação perfeita, estou falando de relação saudável. Os desafios que surgem, eles têm competência para resolver os desafios que surgem e eles se fortalecem a cada desafio superado, a cada dificuldade que eles passam. Porque eles estão na potência deles, eles estão na força deles, eles se fortalecem, eles se ajudam, eles dão energia um para o outro. Aqui há um circular de energia constante no relacionamento, há um movimento constante, então a relação avança. Aqui, quando não há polaridade, há um suga-suga de energia, há uma falta de desejo, há uma falta de ânimo, há um peso, há uma dificuldade para avançar, brigas constantes, coisas insolúveis, aquele peso, não há prazer, não há mais nada de saudável, tudo é pesado, tudo é difícil, fica aquela coisa truncada. Aqui é leve, aqui é saudável, aqui flui, aqui há crescimento. Quando há essa polaridade, ela está funcionando, há esse avanço natural, o casal se sente bem, os cônjuges se sentem bem na presença um do outro, porque eles se ajudam. O sentimento aqui é de gratidão, é de paz, é assim, de admiração, é de prazer, é de tranquilidade. E eu repito, quando surgem os desafios, eles estão fortalecidos e abastecidos para lidar com os desafios, porque eles já vêm caminhando de uma forma saudável, de uma forma sábia. Quando vem, eles superam. Esse casal aqui é o casal que prospera, é o casal que avança. Muitos olham para esse casal e às vezes não entendem. Por que eles se relacionam tão bem? Por que eles... As pessoas sentem
quando elas estão em contato. Às vezes eles não falam nada, mas só dentro desse casal chegar no ambiente, como ele é o diferente, sem abrir a boca, as pessoas percebem que há algo diferente nesse casal. Há uma paz, há algo diferente. E as pessoas não entendem. Tem muitos casais que acham normal ficar brigando. Gente, não é normal ficar brigando. Não é normal. Isso não é natural. Uma coisa é o casal sentar para lidar com as diferenças, com as dificuldades, mas de uma maneira adulta e madura. Sem aquela coisa de acusação, aquela coisa de estar certo e errado, que você é o culpado por eu estar assim, olha, mostra como é que está, aquela coisa de briga, aquela coisa de acusação, aquela coisa pesada. Não, isso não é coisa de um casal saudável. O casal saudável não briga. O casal saudável lida com os seus problemas sentando, conversando, sem ficar acusando e dizer quem está certo, quem está errado, quem é bom, quem é mal, quem é inocente, quem é culpado. E sem ficar apontando o dedo todo. Não, isso briga não. O casal saudável, eles conversam para resolver as suas diferenças. Mas quando eles estão nesses polos, tanto os dois femininos, os dois masculinos, aí não tem conversa. Não tem. Duas palavras, briga, discussão, certo, errado, culpado. Não vai funcionar, não vai rolar, não vai acontecer. Aqui, aí eu te pergunto agora, o que fortalece o feminino? Você já parou para perguntar? Eu, como homem, preciso entender o que fortalece o feminino. Para eu fortalecer o feminino que há dentro de mim e o feminino externo, que é a minha esposa, a materialização da minha esposa. O que fortalece o feminino é o tempo de qualidade. É eu permitir estar com ela, a minha presença, mas a presença verdadeira. Não aquela presença que o corpo está lá e a mente está em outro lugar. Essa presença. E eu também permitir que ela expresse a sensibilidade, o feminino dela. Que eu permita que ela vá na profundidade. Que quando ela estiver falando sobre o sentir dela, sobre as emoções, sobre a conversa que ela teve com as amigas, e ela está expressando aquele sentir lá, eu permito. E se eu ver que está ficando pesado para mim, e eu tenho uma esposa também que busca autoconhecimento, eu vou falar para ela, amor, é possível você conversar com sua amiga depois, ou dividir isso com uma outra mulher que você confie? Porque para mim agora está cansativo. Eu preciso reabastecer o meu masculino. Se ela tem esse conhecimento do masculino e feminino, ela não vai levar para o lado pessoal. Ela vai entender, poxa, meu marido, ele está no limite dele. Ele já deu o limite dele. Ele precisa agora recarregar o masculino dele, porque já está pesado para ele. Então eu vou entender. Depois eu volto a conversar com ele de novo. E assim vai. Eu entendo a minha esposa, ela me entende. É igual se eu começar a conversar com ela todo tempo sobre coisas práticas, a todo tempo, falando aquela coisa mais pragmática, mais dura, aquela coisa mais específica, e eu vou lá. Chega um tempo também que ela vai cansar. O feminino dela vai gritar. Aquilo não vai ficar saudável para ela. Então ela também tem um limite, e eu vou entender aquilo. E quando ela falar para mim que está pesado, eu não vou levar para o lado pessoal. Eu vou entender, é o limite dela. Eu tenho que respeitar as diferenças. Depois a gente volta a conversar, ou eu vou conversar com um amigo aqui que eu confio nisso aqui. Entende? Mas só que muitos casais têm dificuldade de falar algumas coisas. E nós aqui como terapeutas de casais, a gente também tem nossas dificuldades. Claro, todos nós temos. Mas qual a diferença da gente para as pessoas que a gente atende? A diferença, primeiro, é o tempo de reação. Quando a coisa está começando a desandar, no primeiro momento é tipo, amor, vamos mudar isso aqui, isso aqui não está legal, vamos fazer logo. A gente não fica esperando o tempo passar, não, porque a gente tem consciência. Se a gente deixar aquilo passar, aquilo vai piorar. Então a gente já age. E o domínio do conhecimento. É a única diferença. Se você continua com a gente nessa trajetória, e acredito que vai continuar, e você vai buscando mais esse conhecimento, naturalmente o seu tempo de ação e o seu domínio do conhecimento vai aumentar e a sua relação vai melhorar. Não é o conhecimento que muda, é o conhecimento e a prática. Eu entendo, tudo isso que eu estou falando vai ter repercussão na sua vida quando você praticar. No começo pode ser um pouco mais desafiador, mas quando você começar a ver os primeiros resultados, você vai ver que isso aqui funciona, e funciona, que é uma beleza. Funciona de uma forma que você vai ver, uau, incrível. Então, deixa eu ver que eu tenho mais aqui para te dizer a respeito do masculino e feminino. Eu acredito que ficou uma aula bem profunda, uma aula prática, e eu vou finalizar com o que vai fechar aqui, acredito, com chave de ouro. Aí você vai, de fato, ver essa imagem e vai agregar isso em si, você vai ver como que... Eu vou simplificar isso que eu disse. E essa simplificação veio de uma palestra que eu assisti de um profissional de qualidade, o Dr. Fernando, e ele trouxe uma exemplificação sobre essa questão do masculino e feminino incrível. E eu acredito que vai ficar muito claro aqui para você, porque para mim fez muito sentido, e você vai ver que agora vai fazer ainda mais
sentido para você e você vai conseguir levar isso para a prática do seu relacionamento. E eu vou pedir para minha esposa vir aqui agora, eu não tinha combinado isso com ela, mas vai ser, eu vou precisar dela aqui, que ela está aqui atrás, trabalhando também, para a gente fazer esse exemplo e fechar aqui com chave de ouro. Tá ok? Então vamos lá, faz favor. Essa aqui é minha esposa linda, ó. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pode ficar, você pode ficar aqui nessa, não, do outro lado. Certo. Acho que aqui dá para ver nós dois? Sim, dá. Então, pode ficar virado para mim. Então, eu sou a representação do masculino e ela a representação do feminino. O que acontece na relação de casal? Há uma tendência do quê? Do masculino, ele tender à individualidade e o afastamento. E o feminino, a aproximação e o relacionamento. Para isso daqui funcionar, esse equilíbrio entre masculino e feminino tem que ser dinâmico. Se eu ficar, vem para frente, amor. Se eu ficar só aqui, vai ficar confortável para ela e desconfortável para mim, por quê? O meu masculino vai pedir individualidade para se afastar. Mas só que para ela tá bom. Mas vai ficar bom para mim. Então não tem relacionamento assim, tem que ser bom para os dois. Se eu me afastar, vai um pouquinho para lá. Se eu me afastar e ficar muito afastado, não vai ser bom para ela. Porque o feminino tem o quê? O relacionamento e a aproximação. Então não é nem afastamento, aquele afastamento louco, porque não dá para ir mais porque tem a parede aqui, né? E nem aquela aproximação que eu fico assim, grudada todo o tempo. Não. É um equilíbrio. E como que acontece esse equilíbrio? Assim, ó. Se aproxima. Ela se aproximou. Se eu entendo sobre masculino e feminino, e eu sou um homem que estou trabalhando no meu sentir, no meu feminino, o que eu vou fazer? Eu vou me afastar? Não. Eu vou me aproximar. Ela vai se aproximar mais um pouco, se aproxima um pouquinho até aí, e eu me aproximo mais um pouco. Aqui a gente vai se relacionar. Aí vai chegar um tempo que eu vou querer fazer o quê? Eu vou querer me afastar um pouquinho, porque o meu masculino está pedindo a individualidade. Aí eu me afasto um pouquinho, e ela se afasta um pouquinho. Eu me afasto mais um pouquinho, e ela se afasta mais um pouquinho. Aí vai chegar um momento, o que ela vai fazer? Ela vai fazer um movimento de se aproximar. O feminino se aproxima, vem? E eu vou me aproximar. Depois de um tempo, eu vou me afastar, e ela vai se afastar. E assim, nesse equilíbrio dinâmico, a relação tem força e tem movimento. E assim eu potencializo o feminino dela, ela potencializa o meu masculino, e a gente cresce e avança. Percebe como é simples de entender? Como que é uma coisa que, se a gente entende isso daqui, as brigas cessam. As questões, elas ficam mais leves. O relacionamento, ele avança e ele cresce. Obrigado pela sua ajuda, tá? Ok. Pode ir lá, beijo. Então, gente, é isso. Concluímos esse bônus. Fiquem na paz. Continue investindo no seu relacionamento e conte com a gente.